Este é o ministro da Educação brasileira. Um sujeito controverso, constantemente metido em polêmicas pelas declarações inúteis e irresponsáveis que faz. Usufrui do cargo e da mídia que tem para promover sua ideologia político-partidária. Mostra-se totalmente despreparado para exercer a função que exerce. No último sábado, convocou uma cadeia de rádio e televisão para falar sobre o último dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A última frase do discurso do ministro foi lamentável, foi infeliz. Que vençam os melhores, disse o ministro. Não, ministro, definitivamente não. Não são os melhores que vão vencer o Enem. São, sim, os que tiveram as melhores oportunidades de ensino. E estes não são os filhos dos trabalhadores, não são os jovens egressos das famílias humildes e das escolas públicas. Não, ministro. O Enem não é uma simples partida de futebol. Não tem as glórias do desporto. O Enem é um processo de profunda exclusão. Todo ano, ministro, 5 milhões e pouco de jovens fazem as provas. 5 milhões são excluídos. Fica apenas o pouco. O pouco é uma parte da elite que, através do Enem, conseguiu e conquistou maiores oportunidades de se apropriarem das melhores universidades públicas e dos melhores cursos. Aliás, o Enem favoreceu e favorece as grandes e médias corporações de ensino privado no país. O resto é exclusão. Milhões de jovens egressos vindos da escola pública são excluídos. Gente vocacionada, jovens com vontade e que terminam marginalizados pelo Enem, essa concorrência predatória e desleal. O país perde, ministro. Ao excluir seu próprio jovem, o país perde. Perde grandes professores, grandes engenheiros, grandes médicos, gente para a área da saúde, da educação, gente para a área da ciência, da tecnologia. O país perde, ministro, ao excluir predatoriamente o seu jovem. O jovem da escola pública não tem as mesmas oportunidades. O ensino não é o mesmo. É desqualificado. Há jovens que não chegam todos os dias na sala de aula por falta de transporte. Aos que não têm material escolar. Muitos não têm sequer material didático. Como esses jovens podem concorrer nesse processo? Não, ministro. Não são os melhores que vão vencer o Enem. São os que têm e tiveram as melhores oportunidades, as melhores chances de ensino qualificado. Infelizmente, esses não são os filhos dos trabalhadores. Agora, querer criticar a escola básica comum e inventar de criar escolas militares para depois dizer que as escolas militares são as melhores e a escola comum não o é. Deixar de investir no ensino básico, comum, para criar meia dúzia de escolas militares para favorecer simplesmente uma ideologia. Não, ministro. Este não é o caminho. Qualquer escola que receba o investimento necessário, ela vai progredir. Criticar e diminuir os investimentos na universidade pública, que forma professores para o ensino básico, também, ministro, não é a solução. Não é o caminho. Há mais de 20 anos, o Brasil vive
e vivencie o Enem. Nesse período, dezenas de milhões de jovens brasileiros foram excluídos, gerando uma categoria de jovens que hoje nem estuda e nem trabalha. O neném que tanto o ministro critica foi gerado pelo Enem. Os jovens que nem estudam e nem trabalham são vítimas do Enem, porque não alcançaram o ensino superior e se desestimularam. Ou ainda, no ensino fundamental público, se viram despreparados para enfrentar a concorrência desleal e predatória do Enem e nem se estimularam para chegar ao ensino médio. E muitos dos que fizeram o ensino médio e o Enem e não foram aprovados, desistiram de tudo e despreparados para o mercado de trabalho, também hoje têm dificuldade de encontrar emprego. São milhões de marginalizados excluídos pelo Enem. Não, ministro. Quem vencerá o Enem não são os melhores, ministro. Não são definitivamente os melhores. São aqueles que têm as melhores oportunidades de ensino. E é o que a gente espera desse país, que dê ao jovem humilde, o jovem da escola pública, boas oportunidades. Mas há uma solução, ministro. Uma solução. Abram as portas das universidades públicas para o jovem da escola pública. Por que favorecer tanto as corporações privadas de ensino, as pequenas e médias e grandes? Por que favorecer tanto o ensino privado, em detrimento da escola pública, que não pode ser alvo de preconceito, como os preconceitos do ministro contra a universidade pública e contra o ensino básico comum? O caminho, ministro, definitivamente não é esse. O Enem precisa ser revisto para deixar de ser tão predatório e excludente contra os jovens humildes. O processo de maior exclusão educacional do mundo, milhões todo ano de jovens que são marginalizados e excluídos nesse processo. Não, ministro, essa frase é infeliz. É de quem não conhece a realidade do ensino brasileiro. Quem vive nos gabinetes ar-condicionados de Brasília parece não conhecer. E é preciso mudar tudo. É preciso mudar tudo e muito na educação. A começar essa mudança pelo próprio Ministério.